Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Olá, pessoal! Nós estamos hoje no nosso 5º episódio da nossa série sobre Poder Legislativo e Políticas Públicas. O nosso convidado de hoje é nosso parceiro deste semestre inteiro. É o professor Luiz Fernando Pires Machado. Ele é doutor honoris causa em Gestão Pública, é pós-doutor em Direito Penal e Garantias Constitucionais, é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, tem formação em Direito, Pedagogia e Estudos Sociais. Ele trabalha no Senado Federal, é um servidor de carreira, e atualmente ele exerce a função de coordenador-geral do Instituto Legislativo Brasileiro, ILB. Desde 1993, ele exerceu chefia de gabinetes de senadores e de partidos políticos. É alguém com experiência na área, e ele hoje vem conversar conosco sobre processo legislativo. Prestem atenção que a vivência dele traz para nós não só a teoria, mas também alguns exemplos do que pode acontecer para a formulação de uma lei na prática. Observe que ele vai falar das casas legislativas, da Câmara e do Senado, vai falar do Congresso, que é exatamente a união de todas essas casas, vai falar dos quóruns, aqueles que são de maioria simples, de maioria absoluta, quóruns especiais e quóruns qualificados. Todos esses temas serão abordados através da análise do processo legislativo, das emendas constitucionais, das leis ordinárias, das leis complementares, das propostas de emenda à Constituição, resoluções legislativas e decretos legislativos. Espero que vocês aproveitem. Olá, professor Luiz Fernando, muito obrigada aí por aceitar estar conosco nessa disciplina esse semestre. Você hoje não está com a gente só nessa aula, mas sim o semestre inteiro. Então, é um prazer muito grande ter você aqui conosco nessa disciplina, para a gente falar sobre poder legislativo e gestão de políticas públicas. O tema de hoje é o nosso tema 5, nós vamos falar sobre processo legislativo brasileiro. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, professora Ana Carla, uma alegria imensa participar dessa história que se faz, mais uma vez, no mundo acadêmico, e muito feliz também, e por isso desejo as boas-vindas aos alunos e alunas que ora estão participando dessa aula sobre o processo legislativo no Brasil, um tema muito instigante, até porque muitos brasileiros não têm acesso ao que ocorre dentro das casas de leis. Notadamente, a Constituição Federal, a partir de 1946, que vem trazer no bojo o processo legislativo, colocando a elaboração, né, que compreende desde a proposta de emenda à Constituição, que aí transforma-se em emenda constitucional. Disso nós podemos observar que tem também outras proposições interessantes, como o projeto de lei complementar, o projeto de lei ordinária, o projeto de decreto legislativo e projeto de resolução. Além disso, há o Instituto das Medidas Provisórias, que é a novidade da Constituição de 1988, e que traz também as leis delegadas, né? Dentro desse contexto, podemos, assim, informar que uma proposta de emenda à Constituição, conforme o artigo 60 da Constituição Federal, são requisitos, né, para sua apresentação, desde que seja por 1/3 de deputados federais, que hoje a Casa conta com 513 deputados federais. Isso tem um universo de 171 assinaturas, por exemplo. E no Senado Federal, por 1/3 de senadores, que também equivale a 27 assinaturas dos 81, né, que estão ali representando as unidades da federação. Além disso, as assembleias legislativas, com a maioria de seus membros, podem também apresentar proposta de emenda à Constituição, é algo que até hoje, desde 1988, não tivemos acontecimento.
mas para isso dependeria de 14 Assembleias Legislativas, no total de 27, incluindo aí a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e o presidente da República, que tem a legitimidade da apresentação dessa proposta de emenda à Constituição. Bom, quando a apresentação é dada por senadores ou pelas assembleias, a casa iniciadora passa a ser o Senado Federal. E quando se tratar de presidente da República e também dos deputados, por óbvio, a abertura do processo legislativo dá-se pela Câmara dos Deputados. E, com isso, no sistema bicameral que nós temos, uma casa é iniciadora e a outra revisora. É um dado importante que, dentro dos regimentos das duas casas, e isso é observado, né, principalmente dentro da esfera de competências que, uma vez que uma proposta de emenda à Constituição é levada na Câmara dos Deputados, a instância inicial é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que terá a possibilidade de verificar dos requisitos constitucionais, porque uma proposta de emenda à Constituição ela não poderá ser aprovada tendente a abolir o Estado Federativo, também a autonomia, e bem como o voto direto, secreto, universal, periódico, em estado de sítio, intervenção federal. Então, quer dizer, então nós temos que observar, né, aqueles requisitos previstos na Constituição. Uma vez que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados analisa e emite um parecer favorável, cria-se uma comissão especial. Essa comissão especial estará verificando o mérito daquela proposta de emenda à Constituição, como foi com a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência e agora que está em tramitação da reforma administrativa. Interessante para os alunos da gestão, né, da gestão pública, entender como essa reforma administrativa pode afetar a estrutura do Estado. É interessante que todos possam ter uma clareza, né, do teor desta proposta de emenda à Constituição. Muito bem, está, por sinal, essa é a de número 32 de 2020, que encontra-se na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial. Ainda não foi para o Senado Federal. Bom, o que acontece? A Comissão Especial também encaminha o seu parecer à mesa da Câmara dos Deputados e o presidente coloca em pauta no momento que tiver um acordo de líderes, né, porque assim funciona dentro da ciência política também, e essa proposta aprovada por 3/5 de votos em primeiro turno e também em segundo turno. Veja que essa também é uma determinação constitucional. Não pode haver falha no processo legislativo, porque isso prejudicaria, né, toda a tramitação. Mas uma vez que, por 3/5 de votos de deputados no primeiro turno, depois no segundo turno, 3/5 de votos, aí sim, a matéria sendo aprovada, vai ao Senado Federal. E dentro do Senado Federal, há a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que emite seu parecer, faz uma análise de todo o conteúdo, verificando sobre os aspectos também da constitucionalidade, dentro dos critérios que são adotados constitucionalmente, e passa pelo plenário do Senado também, em primeiro turno, 3/5 de votos, no segundo turno, 3/5 de votos, e, por fim, aprovada, o presidente do Senado, a quem cabe reunir as duas câmaras do Senado e também da Câmara dos Deputados, visto que há um órgão, vamos dizer, diretivo das duas casas, onde temos aí o presidente da mesa diretora, que é o presidente da casa, e ainda contendo os 2 vice-presidentes, 4 secretários. Quer dizer, essa união das duas mesas, em uma sessão solene e por ato solene, aí se tem a promulgação
de uma emenda constitucional. Vale destacar que desde 1988 tivemos um total de 108 emendas constitucionais, e dessas emendas constitucionais são aquelas ordinárias, notadamente, que reflete bastante, tanto em reformas da Previdência, que já foram 7 delas, por exemplo, sobre reforma tributária, quer dizer, então, há vários temas, né, que a Constituição lida, e com isso, como diz o professor José Afonso da Silva, o eminente professor, né, que as leis partem da necessidade do povo, e aqueles que estão lá são representantes. Então, veja que o Estado também, que está nesse processo, entende que deve alterar a Constituição. Então, nós tivemos 108, e mais 6 de revisão no Congresso Revisor de 1993. Esse Congresso revisou, então, em 1994, tivemos outras 6 emendas. Então, um total de 114 emendas constitucionais, né? Então, para a nossa Constituição, é algo assim que se deve se repensar. De qualquer forma, leva aí também à reflexão das alunas, dos alunos, de que a Constituição Federal tem a sua derivação vamos dizer, pela vontade, né, então, do legislador naquilo que pode ser ou não alterado. Então, a proposta de emenda à Constituição, em suma, tem essas características, né? Então, de formas que a gente pode, assim, identificar, né? Principalmente dentro do processo legislativo, no controle, eu chamo de controle endoprocedimental, ou seja, então, das próprias comissões internas das casas, que têm a possibilidade de emitir um parecer favorável ou parecer contrário. Isso que vai destacar dentro do cenário das arenas políticas e também das decisões legislativas, que é um outro assunto que leva à baila a todos e a todas, em vista de que, como deve ser a aprovação daquela matéria, se tem uma orientação, por exemplo, do partido para votar contrariamente. Quer dizer, a arena legislativa visa muito isso, né? E, como diz até mesmo, né, o escritor Zygmunt Bauman, em seu livro Legisladores e Intérpretes, que fala sobre a modernidade líquida, que o legislador é um metaprofissional, embora não entenda daquela matéria que esteja ali a ser votada, mas, de qualquer sorte, recebe orientações para que vote, sendo voto ingênuo ou voto de partido e assim por diante. Mas, assim, só para entender melhor, né, quando uma proposta de emenda à Constituição, e veja, né, que tem essa... vamos dizer assim, um comprometimento, exigindo-se um quórum qualificado de 3/5 de votos em 2 turnos, né, para justamente avaliar, né, como funciona. Aí é só mesmo dentro daquilo que a gente espera vamos dizer assim, das decisões legislativas. Bem, de fato, dentro desse quadro, né, que nós falamos sobre a proposta de emenda à Constituição, que é para alteração da lei maior do nosso país, precisa ter muita responsabilidade. E o Constituinte... Professor Luiz, ainda desse tema da emenda à Constituição, e antes da gente fazer o pequeno intervalo para você iniciar o procedimento da elaboração das leis ordinárias, queria te fazer uma pergunta. Com o tema, e esse é um dos temas do nosso semestre, né, a judicialização da política, talvez na área das emendas constitucionais é onde cada vez mais há ações sendo impetradas no Supremo Tribunal Federal para barrar determinadas decisões ou opções legislativas que são tomadas dentro do Congresso Nacional, né? O tema da judicialização da política, ele permeia a lei ordinária, a lei complementar, a emenda constitucional, mas na emenda constitucional ele é muito intenso, muito ativo.